É isso aí, Léo, mestre, pedir a galera para deixar o like. A notícia, a informação, ela tem prioridade aqui no canal do Zero. E o Fábio Stockler apareceu aqui para falar com a gente. Tava com compromisso, mas conseguiu vir aqui. Fabinho, tá tudo bem aí? Fala, Big. Beleza? Boa Beleza, tarde. amigo? Boa Aí, tarde, ó. Léo. Boa Ontem a tarde. gente, ontem a gente estava falando, né, mestre? Precisamos trazer o Fábio Stockler aqui para explicar. Tá aí. Fábio Stockler, boa tarde. Tá dando o que falar todo o assunto de quarta-feira para cá, Fabinho. Quer explicar um pouco mais para o torcedor. Depois teve uma entrevista aí do Sérgio, enfim. Hoje você conversou também na rádio do Super. Já teve tudo isso acontecendo aí no mundo cruzeirense. E quero que você explique para a gente um pouco mais de tudo que está acontecendo, Fabinho. Bom, ontem conversei com o Big, o Neuber convocou para vir, aí eu tive que vir correndo, né, Neuber? Não ia poder faltar. Eu tive lá agora no estúdio da Rádio Super, mas voltei correndo aqui para o escritório para atender a convocação do Neuber. Ô, Big, o assunto é muito longo, então acho que é interessante perguntas, ver o que vocês têm de dúvida aí. Porque o assunto é muito longo. Se deixar, eu fico aqui 1 hora para falar ainda. Né? Mas vai perguntando aí. Fala, o Neuber deve ter algumas dúvidas aí, né, Deus? Vamos fazer isso. Ô, mestre, SDC, pedido aí do impeachment, tudo mais, presidente Sérgio Santos Rodrigues, enfim, Fábio Stockler está aí à disposição para as perguntas, mestre. Ô, Fábio Stockler, qual que é o respaldo jurídico para esse pedido de impeachment do Sérgio Santos Rodrigues? Quem que vai avaliar esse pedido e qual que é o fundamento jurídico dele? Tá, primeiro, Neuber, a gente precisa entender que um pedido de impeachment num clube de futebol, ele não tem nada a ver com um pedido de impeachment de um presidente da República, né? Um presidente da República, ele vai ter lá na lei elencado quais são os crimes de responsabilidade que autorizam, né, o impeachment dele. O nosso estatuto ele é muito precário, ele é muito simples, ele é muito protetor, ele é protetivo demais com quem está lá dentro. Então, o nosso estatuto ele não tem critérios objetivos, né, do que ensejaria um pedido de impeachment. Apesar disso, ele tem 2 artigos que prevê o impeachment. Então, no artigo 20, parágrafo 10, tem a previsão do impeachment através de julgamento pelo Conselho Deliberativo. Já no artigo 6º, parágrafo 2º, tem a previsão, né, do impeachment através de Assembleia Geral Extraordinária, onde todos os associados do clube votam. Então, eu tive notícia aí de que conselheiros que não quiseram sequer dar o próprio nome haviam falado que apenas conselheiros poderiam pedir um impeachment. Isso não é verdade. Propor o impeachment, qualquer associado pode. Agora, existem dois órgãos competentes para julgá-lo. Um é o Conselho Deliberativo e o outro é a Assembleia Geral Extraordinária. Como exemplo, a gente pode falar até do presidente da República. Qualquer cidadão brasileiro pode propor um impeachment perante a Câmara dos Deputados. Aí vai para a mão do presidente da Câmara e ele, se achar conveniente, se achar que tem ali um indício de crime, ele vai encaminhar para votação na Câmara. No Cruzeiro é a mesma coisa. Nós propusemos o impeachment, está na mão do Najib, que é o presidente do Conselho hoje. Relativamente aos motivos, mais uma vez eu volto e falo, não podemos confundir um impeachment de um presidente de clube com um impeachment de presidente do Brasil. Numa associação como é o Cruzeiro, muitas vezes uma atitude do presidente não significa um crime, como está elencado no Código Penal, ou até mesmo os crimes de responsabilidade do presidente, mas para o clube é um crime. Então, a exemplo, sair na rua vestido com a camisa do Atlético Mineiro não é crime.
Mas se for o presidente do Cruzeiro Esporte Clube fazendo isso, é algo que lesa a imagem do clube, é extremamente constrangedor ao clube, e que, como a gente não tem no estatuto critérios objetivos, a gente vai, sem dúvida nenhuma, entender que este é um motivo para pedir o impeachment. E ali na peça a gente elenca muitas coisas que o Sérgio vem lesando a imagem do clube, vem lesando a credibilidade do clube, além de critérios mais objetivos, como desvio orçamentário e a gestão temerária, né? Então, nós vamos ter inúmeros pontos ali de gestão temerária, nós vamos ter inúmeros pontos de falta de decoro, que está previsto no artigo 14 do nosso estatuto. O Sérgio, ele literalmente ameaça torcedores naquele áudio. O Sérgio trata o torcedor como se fosse nada quando ele diz que está cagando e andando para a torcida, né? Então, tudo isso é uma afronta direta à imagem do clube, à credibilidade do clube e ao torcedor, que é o principal financiador do clube, é o principal patrimônio do clube, né? Além disso, nós temos episódios de uma gestão temerária no que diz respeito à parte financeira do clube, ele se afastando dos principais patrocinadores, ele afastando o próprio torcedor. Nós temos a questão do Felipe Conceição, onde ontem, na entrevista dele, ele espertamente ele faz tentar parecer que o motivo do pedido do impeachment era a simples demissão do Felipe Conceição. Ora, quantos outros técnicos já foram demitidos, e nós nem citamos? A questão do Felipe Conceição é que ele age de forma irresponsável, demite o técnico, mente, literalmente mente, quando ele fala que foi de comum acordo, para que o Cruzeiro não ficasse impedido de contratar outro técnico, né, de poder demitir um outro técnico. E aí a gente passa por uma situação extremamente vexatória, quando o presidente do clube é pego mentindo novamente. Ele é confrontado pelo próprio Felipe Conceição e o advogado dele, dizendo que aquele documento que ele enviou era mentira, que ele estava forçando uma rescisão de comum acordo e, com isso, impedindo o Felipe Conceição de regularizar a situação dele no Remo. Foi preciso uma decisão da CNRD obrigando o Cruzeiro a rescindir com o Felipe Conceição. Isso é uma situação extremamente vexatória. Nós temos um outro parecido com esse caso, que é a punição do William, né, a punição FIFA, onde o presidente vem a público, fala que foi feito um acordo, que o Cruzeiro não ia sofrer punição, e é pego na mentira de novo, mais uma vez, né? Então, nós temos inúmeras situações desse tipo que vem constrangendo o clube. O Sérgio chegou ao ponto de não conseguir pagar uma conta de luz na toca, a gente sofrer corte de luz, né? Então, o Cruzeiro vem sendo constantemente tendo a sua imagem lesada. E temos critérios mais objetivos, como o desvio orçamentário. Hoje, tudo que é pago para o Cruzeiro vai para um único CNPJ, é um caixa único. Mas existe o regimento interno que determina que as sedes sociais devam receber os valores referentes às taxas de manutenção, né? Então, os clubes, as sedes sociais hoje, elas são superavitárias. Então, como explicar que tem salário atrasado, que tem piscina aquecida desligada, que tem manutenção que não é feita, que tem equipamentos que são necessários comprar e que não é comprado? Hoje, o Cruzeiro está mudando o sistema de carteirinhas. Fez a implementação da parte de sistema de TI e os novos torcedores não têm carteirinha porque o clube não tem dinheiro para pagar os cartões. Isso das sedes sociais. Então, está tendo claramente um desvio orçamentário. Porque se elas são superavitárias, como que está faltando dinheiro para pagar salário? E isso nos foi informado dentro do clube, que realmente está tendo esse desvio, né, de orçamento. Então, tem muita coisa ali que o Conselho precisa investigar. Os associados que assinam essa peça de impeachment, a gente nada mais faz do que
impulsionar o conselho, demonstrar ao conselho, né, irregularidades que o Sérgio comete, afrontas, né, à imagem do clube e ao seu torcedor, bem como vários outros indícios que devem ser investigados pelo conselho. Isso compete ao conselho, né? Para finalizar, nós tivemos um contato pessoal com o presidente do Conselho Fiscal, depois algumas conversas por telefone, registro por e-mail que iria nos enviar documentos, e infelizmente depois não atendeu mais as nossas ligações, mas nós vimos pessoalmente documentos ali que comprovam que o Sérgio não vem enviando informações financeiras ao Conselho Fiscal, descumprindo claramente o Estatuto e o Regimento Interno. O contrato com o New York, né, que tanto se falou que o Cruzeiro iria mudar de sede e iria economizar. A sede está lá, do mesmo jeito, gerando o mesmo custo, e lá no New York, o Cruzeiro está pagando. Num primeiro momento, fizeram crer que seria uma permuta de marketing, mas o Cruzeiro está pagando. Eles não divulgam, eu vi o contrato, tá? Eu vi o contrato, mas não tive acesso aos valores. Por que não divulgam isso? Por que não vem trazer transparência para que o torcedor volte a ter segurança em ajudar financeiramente o clube? Hoje o torcedor não tem segurança porque ele não sabe para onde o dinheiro está indo. A gente vê funcionários do clube passando dificuldades com salário atrasado, mas temos notícia do marketing do Cruzeiro, que vem de São Paulo, hospedado em um hotel no Lourdes. Ali parece que não tem salário atrasado. Então, nós precisamos que tenha mais transparência, coisa que na prepotência e no egocentrismo do Sérgio, ele não passa as informações devidas aos associados, ao torcedor, nem mesmo ao Conselho Fiscal. Então, a última medida que nós tivemos foi isso, foi provocar o Conselho Deliberativo, conforme previsão estatutária, que tome as providências. O João Paulo Viana, né? Tá aqui sempre. Obrigado aí. Tá muito dentro disso tudo aí também. Boa tarde, Big, Neuber, Léo e Fabinho, sempre nos representam. Fábio representando a SDC e esclarecendo sempre com clareza. Parabéns. Obrigado aí ao João. Tá aqui acompanhando com a gente. Léo, vou te passar a palavra se tiver alguma pergunta para fazer pro Fábio Stockler, Léo, na geral. Bom, boa tarde, Fábio. Eu vou emendar duas perguntas, porque eu acho que elas se complementam. Né? O torcedor do Cruzeiro hoje, com esse pedido de impeachment de vocês, ele se preocupa com dois aspectos maiores. Né? Como que vocês avaliam esse pedido no seguinte sentido? Ele vai dar em alguma coisa? Qual é a chance real disso realmente se efetivar? Né, se vocês acreditam mesmo que há uma chance grande do presidente do Cruzeiro ser impeachmentado, e se isso se confirmar daqui a um tempo, né, como que fica a linha sucessória? Eu sei como que fica, mas é só para a galera entender também. Se o Sérgio, né, ele por acaso, ele cai, porque ele foi eleito para ficar até dezembro de 2023. Como que fica a linha sucessória aí? Só para a galera entender. Tá. Primeira parte da pergunta, claro, a gente acredita sim no impeachment, né? Ali nós temos razões ali de sobra, né, para que seja instaurado esse processo de impeachment, mas a votação, em um primeiro momento, depende do conselho. Então, agora os atores políticos do clube começam a agir. Então, a nossa parte a gente fez. Nós mostramos situações concretas, situações que ocorreram, e ainda mostramos outros vários pontos nebulosos que precisam de investigação, e o órgão competente para isso é o Conselho Deliberativo. Então, nós saímos da inércia, né, de um momento que a gente vê uma direção totalmente apática, um clube que, infelizmente, a gente não está vendo luz no fim do túnel, a gente sai desse cenário apático e provoca o Conselho a cumprir aquilo que está no Estatuto. Então, acreditamos muito, né, na viabilidade desse pedido de impeachment, mas a gente tem
que passaram a realidade que agora depende do Conselho. Então, agora é a hora do Conselho mostrar que todas as críticas que ele vem recebendo não fazem sentido. Agora é a hora do Conselho mostrar que ele realmente se preocupa com o clube. Talvez até se acharem melhor iniciar a investigação de certos fatos ali que a gente elenca, tudo bem, mas que eles ajam, eles têm que agir, né? E agora é com o Conselho, né? Nesse primeiro momento é com o Conselho. Relativamente à linha sucessória, saindo o Sérgio, assumiria o seu vice, seu primeiro vice, que é o Lidson. Entretanto, o Lidson já informou que não fica. Ele não vai segurar esse momento do clube. O segundo vice do Cruzeiro, infelizmente, veio a falecer, né, alguns meses atrás, o Biagio. Então, ficaria o Najib, que é o atual presidente do Conselho, mas ele tem a obrigação estatutária de convocar novas eleições em 30 dias. Né? Então, toda a perspectiva nos bastidores do clube é que, finalmente, a gente consiga uma chapa de consenso que não tenha, né, uma guerra, como o Sérgio teve a oportunidade de apaziguar, entrando para uma chapa de consenso com o Emílio, mas ele quis criar a guerra que ele criou, né? Num primeiro momento, a insatisfação foi muito grande com aquilo ali, ele subiu ao poder e teve a sua segunda eleição, né? Até para deixar isso claro, porque ele tenta manobrar uma alteração do estatuto para permitir uma terceira eleição. Só aí a gente já vê, né, quais são as intenções da pessoa. Mas o objetivo nos bastidores seria esse, realmente ter ali uma chapa de consenso. Para mim, o Emílio Brandt continua sendo o principal nome, é uma pessoa muito, muito agregadora. Ele já foi convidado a sair como presidente de todos os, digamos, os atores políticos ali do clube, de todas as linhas, né, de conselheiros. Ele é muito querido por todos. E temos também, já não é surpresa, já não é novidade para ninguém, o Alvimar Perrella, que também vem participando muito desses bastidores. Então, num eventual impeachment, provavelmente o caminho será novas eleições em 30 dias. Ô, Fabinho, é o seguinte, as perguntas aqui, chegou um superchat do Cabuloso no Exterior fazendo essa pergunta aqui, Fabinho. Onde estava a SDC na gestão da família União? Explicar que a SDC é recente, né, Fabinho? Tem um mês, né? Não sei se a SDC é um movimento que acabou de nascer, né? Na época da família União, a gente nem sonhava com a SDC. Nós temos aí menos de um mês, né, que vários torcedores apaixonados se reuniram, cada um com a sua competência, e aí num mutirão a gente conseguiu organizar tudo muito, muito rapidamente. O nosso estatuto ele está sendo registrado essa semana, para que a gente possa já criar a conta bancária. Temos uma turma de TI que rapidamente criou as redes sociais, criou um site, trabalharam muito para que esse site estivesse pronto em tempo recorde. Ali no site a gente vai ter todas as informações em portal de transparência, ações que a gente prevê para fazer na SDC, vai ter o campo para a pessoa se associar, vai ter o campo para a pessoa votar. A gente vai... a SDC tem o propósito de ser o mais democrático possível. Então, cada destino que a gente der às arrecadações, a cada campanha que a gente propuser ali, cada associado vai poder votar para escolher aquilo, né? Ele vai participar ativamente daquilo. Então, foi um ato, inicialmente, até de desespero, vendo aonde o rumo do Cruzeiro está indo. Num primeiro momento, ele nasce vendo que o próprio torcedor já não está mais acreditando na diretoria e está, pouco a pouco, se eximindo de ajudar o clube. Quantos de nós aqui já não vimos alguém falando que não faria ou não fará Crupix enquanto o Sérgio estiver lá? Quantos deixando de ser associado? Então, a SDC ela vem como uma forma
de o torcedor saber aonde está indo o dinheiro dele, e aí a gente poder ter, de alguma forma, alguma voz ativa dentro do clube. Então, a nossa ideia é, vamos lançar uma campanha para pagar uma folha dos funcionários, e aí buscar patrocínio, buscar doação, e aí esse dinheiro, a gente não vai simplesmente doar ao clube, a gente vai pagar a dívida e subrogar nos direitos do credor. Isso é uma operação comum, uma operação legal, prevista em lei, e aí a gente passaria a ser credor do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro passaria a dever à SDC. E aí, para que a gente quer passar a ser credor? Assim, a gente consegue controlar a dívida, a gente consegue ter algum poder, né, de barganha, algum poder até mesmo de gerência dentro do clube. Não imediatamente, claro, mas ao longo do tempo. A gente vai poder, eventualmente, negociar, não sei, às vezes, material esportivo com o clube, ingresso com o clube, para poder, né, repassar o seu associado. E quem sabe ali na frente, se a SDC tomar um tamanho considerável, que a gente consiga já ter ajudado a pagar tantas dívidas do clube, que a gente tenha um montante para participar de uma possível SA. Né? Por que não conseguir adquirir um percentual de uma eventual SA e devolver ao torcedor? Né? Porque os associados da SDC vão ser, né, inevitavelmente torcedores do Cruzeiro. Imagina que espetáculo que não seria se a SDC conseguir adquirir 5%, 10%, 20% de uma eventual SA. Né? Tudo isso vai depender do tamanho e proporção que esse projeto vai tomar. Mas a gente está muito empolgado com isso. Todos que conhecem a matéria conseguem enxergar uma viabilidade muito grande, até porque não depende do Cruzeiro aceitar que a gente pague as dívidas. Se o credor quiser receber, automaticamente a SDC vai se subrogar nos direitos do credor e o Cruzeiro passa a dever à nossa associação. É isso aí. Fábio Stockler, muitas perguntas, né, que está recebendo aqui, não dá para a gente fazer todas. Sim, deixa eu fazer uma assim. Claro, mestre, claro, eu ia passar... Fábio Stockler, por que o pedido de impeachment e não o de intervenção judicial? Qual a diferença entre um e outro? O impeachment já está claro, mas a intervenção judicial? São vários critérios, Neuber. O principal deles é que, para ter uma intervenção judicial, a gente tem que demonstrar ao juiz que o Cruzeiro, de alguma forma, ele está fugindo da sua finalidade, ele está tendo, eventualmente, crimes cometidos ali. Nós tivemos esse momento lá atrás, na era Wagner. Depois, quando assume o Conselho Gestor, dali para frente, os motivos de uma intervenção, elas diminuem drasticamente. E uma intervenção é realmente, assim, muito drástica. É algo que vai mudar muita coisa, mudaria muita coisa lá dentro do Cruzeiro. Neste momento, eu não enxergo motivos ensejadores para um pedido de intervenção, porque aí a gente estaria falando, né, de realmente crimes sendo cometidos. Neste momento, eu não tenho documento que comprove um crime cometido pelo Sérgio. Mas um pedido de impeachment dentro de uma associação esportiva não depende de crime, depende de irregularidades e afrontas ao nosso estatuto. O nosso estatuto prevê a figura do impeachment. Ele apenas não coloca em quais situações. E aí nós demonstramos ao Conselho inúmeras situações que o Sérgio demonstra ser nocivo ao clube. Ele lesa a imagem do clube, ele coloca o clube em risco, coloca o clube em perigo. Nós temos aí uma dívida FIFA para chegar, que o Cruzeiro pode ser até rebaixado novamente, e ele não demonstra ter o menor projeto para pagar essa dívida. Né? Ele, com aquela atitude temerária dele, no caso do Felipe Conceição, nos coloca agora literalmente refém de um técnico que eu até acho que é muito, muito bem intencionado, muito proativo, mas, querendo ou não, é um técnico iniciante. Então, se a gente se vê numa situação crítica aí daqui a 5, 10, 15 rodadas, como que nós vamos fazer? Porque demitir a gente não pode mais.
né? Se demitir, não pode contratar. Aí a gente fica literalmente refém, porque o Mozart pode pedir tudo, né? Que ele quiser, ou pelo menos o que se no contrato já tiver uma multa pré-estabelecida, né? Talvez seja viável fazer um acordo, mas, enfim, a gente vira realmente refém. A gente fica refém, né, do Mozart. Então, é muito complicada a situação que o Sérgio vem colocando no clube, né? Ele não inspira mais liderança, ele não traz mais um sentimento de esperança no torcedor, ele não traz mais aquela empolgação a um patrocinador. O patrocinador ele tem que ver ali um retorno, ele não quer doar dinheiro para o clube. Então, realmente, o Sérgio perdeu a capacidade de gerir o clube. Essa é a verdade. Ô, Léo, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Fábio Stockler? Tenho, só uma. Inclusive, eu estava até anotando e ele tocou no assunto bem na hora que eu estava escrevendo aqui. Né? Você colocou aí, Fábio, a questão da dívida do Denilson, que particularmente é o que tem me tirado o sono, porque eu acho que se o Cruzeiro cai para a Série C pelo não pagamento dessa dívida, e eu acho que a nossa luta aí nos últimos tempos foi praticamente em vão, porque ia jogar tudo no chão do que a gente desenvolveu até agora. E aí, você colocou, né, da SDC, da intenção da SDC em ser credora do Cruzeiro, né, daqui para frente, até mesmo numa possível SA, e eu queria, né, ouvir de você se há alguma movimentação de vocês ou de algum outro grupo em paralelo para tentar pagar essa dívida ou ajudar o Cruzeiro a pagar essa dívida, porque eu também vejo, assim como você, de que o Sérgio não tem plano nenhum para o pagamento dessa dívida. Ele até chegou a falar na coletiva na semana passada de que o plano A dele, pelo menos, é o plano A, B, C, D e E, né? Porque eu senti que a única solução para ele é a alienação da Campestre 2, que ainda faltam muitos documentos para serem regularizados. Então, eu vejo a situação muito, mas muito perigosa mesmo. Bom, vou começar do fim e sendo rápido. A Campestre 2 não vai ser alienada tão cedo. Pode esquecer, isso é desculpa, é só uma cortina de fumaça para dar ali uma enganada, né, para dar uma disfarçada na situação. Com relação a gente estar se movimentando, eu vou ser muito sincero, a SDC é algo novo. O nosso primeiro projeto é ter como pagar uma folha salarial dos funcionários, que é algo que geraria próximo de R$200 mil, dos funcionários mais humildes, né? Então, a gente tem que ir tomando proporção. Para conseguir ter um montante para essa dívida, eu não posso te falar que eu vou conseguir isso hoje, eu estaria te mentindo. E quanto aos grandes empresários, nós temos sim contato, só que aí eu, como presidente, foi até uma posição minha. Nós temos que registrar o estatuto, abrir conta bancária, colocar a coisa para rodar, para aí a gente apresentar isso, né, para empresários maiores. Então, eu não quero cortar o caminho. Eu sou advogado, mas sou empresário também, então eu sei como é isso. É o famoso queimar cartucho. Então, eu não vou nos grandes empresários agora, antes de ter tudo rodando direitinho, bonitinho, ver a aceitação da torcida, ver como a coisa vai acontecer. Sim a nossa intenção, tá? E seria maravilhoso se a torcida comprasse essa ideia, grandes empresários também, e através da SDC a gente conseguisse pagar essa dívida, que aí não seria uma doação para o clube. Então, a gente evitaria uma punição drástica, mas ficaríamos credores do clube. E aí, futuramente, a gente veria como negociar isso. O objetivo principal mesmo seria ir comprando as dívidas e ajudando o clube, e melhorando as coisas lá dentro, e quando viesse um SA, que é coisa bem para frente, tá? Também é outro ponto que o Sérgio sempre pega para tentar distrair a turma. Hoje, se eu for muito, muito otimista, efeitos de uma SA vai ser para 1-2 anos para frente, no mínimo, tá? No mínimo. Então, neste período, se a gente conseguir
motivar a torcida a voltar a apoiar financeiramente o clube, e aí, através da SDC, ela vai saber exatamente aonde que o dinheiro vai ter um portal de transparência que a gente quer colocar, inclusive, o nome dos doadores. Então, para todo mundo saber exatamente os valores que estão caindo em tempo real e saber aonde que a gente vai destinar esse valor. E isso, ao longo do tempo, se o torcedor comprar essa ideia, os empresários comprarem essa ideia, por que não, no momento de uma SA, se a gente tiver ali 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de crédito com o Cruzeiro, não sentar para conversar e ser o primeiro investidor, né, a adquirir cotas, ações, né, de um clube empresa. Então, a gente converteria a dívida em ações, né? E aí, inevitavelmente, teríamos uma cadeira para opinar, para gerir. Seria literalmente o torcedor fazendo parte da gestão do clube, né? Literalmente. Rapaz, eu vejo muitas perguntas aqui do torcedor, não vai dar para a gente fazer todas, não tem tempo para isso, né? O Rodrigo Malá falou, boa tarde, Big. Pergunta ao Fábio, como você recebeu as críticas no âmbito jurídico do Sérgio Santos Rodrigues, que classificou o pedido de impeachment como peça de comédia, família? Rodrigo Malá, sempre com a gente aqui, fez essa pergunta. Para mim não foi surpresa, né? A gente conhecendo o Sérgio, sabendo como que ele age, a prepotência, o egocentrismo dele, não foi surpresa nenhuma. Eu vejo com tristeza, porque falta ética, né? Ele, advogado, a forma de ele tratar colegas advogados, e mais uma vez, muito desrespeito aos torcedores associados, né? Que passaram de 100 torcedores associados que assinam a peça de impeachment, que eles se movimentaram democraticamente dentro do que o estatuto prevê. Então, um desrespeito muito grande, né? E com relação às palavras, bom, a peça de impeachment está lá. Ali não tem nenhuma mentira, como comumente o Sérgio costuma utilizar, né? Desse subterfúgio da mentira. Tudo que está ali é verdade, é comprovado por matérias, por áudio. O famoso áudio que o Sérgio fala, que foi editado, né? Que foi picotado nas palavras dele, agora está na mão do Conselho o áudio inteiro. 2 horas, 1 minuto e 47 segundos. Então está lá, são provas que estão lá. Agora vai caber ao Conselho analisá-las e ver a ofensa, se aquelas irregularidades, se aquelas ofensas e aquelas ameaças são passíveis de impeachment ou não. Que o impeachment ele é legal, ele é lícito, ele é cabível, isso não há dúvida. Agora, se o presidente da instituição, advogado que acha que o melhor caminho é debochar, aí é com ele. E, para mim, só reforça a posição imatura, a posição despreparada para estar à frente de um cargo da tamanha importância que é liderar um Cruzeiro Esporte Clube. Infelizmente, o Sérgio age assim, né? De forma literalmente imatura. Então, agora com o Conselho, vamos aguardar que o Conselho tome, né, a melhor decisão. Diferente do Sérgio, não tenho nenhuma arrogância ou prepotência de afirmar que eles têm que acatar. Não, nós apresentamos a nossa visão. Democraticamente, nós apresentamos a nossa visão. Então, que o Conselho use das suas atribuições e apresente a deles. É assim que funciona, né, num país democrático. Então, infelizmente, o Sérgio sempre, para ele, a opinião dele sempre tem que prevalecer. E aí é que ele incorre no erro tantas vezes como ele incorre. Rapaz, vamos lá, o Vaguinho, né, o cabuloso do exterior, falou, SDC tem apoio do Alvimar? Estranho, não? Fabinho citou o nome do Alvimar Perrella e o cabuloso no exterior mandou a pergunta aqui no Superchat. O Vaguinho que está assistindo a gente de Paris. Ô Vaguinho, você confundiu. Quando eu citei o Alvimar, sobre notícias dos bastidores, tá? Eu sequer tive com o Alvimar nos últimos 2 anos ou mais. A última vez que eu vi o Alvimar foi no Mineirão.
Então, não tem absolutamente nenhuma relação, zero relação. Eu apenas relatei conversas de bastidores do clube que Alvimar estaria conversando sobre uma possibilidade de assumir. Não é mais surpresa para muitos dentro do clube que o Alvimar tem o projeto de sair como candidato em 2023 e, diante do pedido de impeachment, o nome dele andou aparecendo junto com o Emílio Brandt, e até mesmo outros com menos chance de assumir, mas a gente já ouviu falar de Medioli, enfim. Então, só para deixar claro, não tem nenhuma relação SDC com Alvimar, nem relação da SDC com quem quer que seja dentro do Cruzeiro. Válido ressaltar um ponto do nosso estatuto. O nosso estatuto da SDC prevê que qualquer associado da SDC que venha ocupar um cargo dentro da SDC, seja presidência, vice, diretor de TI, marketing, tesouraria, qualquer cargo, ele não pode pleitear nenhum cargo dentro do Cruzeiro. Então, se você estiver dentro do Cruzeiro, você não está na SDC, e vice-versa. Então, é para deixar claro, tá? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, formado por torcedores. E quem estiver exercendo algum cargo na SDC fica impedido de exercer cargo no Cruzeiro, e vice-versa. Então, não tem relação alguma, apenas fiz um relato de uma passagem de bastidores do Cruzeiro. Ô, Fabinho, muito importante essa resposta sua, porque eu vejo, porque a gente vive, o cruzeirense está naquela dúvida, né? Quem que está realmente pensando no Cruzeiro? Tem a turma que gosta do trabalho do Sérgio, não é nem cunho político, mas gosta do trabalho do Sérgio, os entende mais ou menos, e outros que detestam o trabalho do Sérgio. Aí tem algumas perguntas, só que chegou um superchat aqui, foi até bom você ter falado isso, Fabinho, porque teve uma pergunta no chat perguntando, o Fábio Stockler é conselheiro do Cruzeiro? Você pode responder, que tem muita dúvida dessa aí, alguns não perguntam, outros fazem a pergunta, você pode responder aí, Fábio. Não sou conselheiro, nunca tive intenção nem vontade de ser, bem pelo contrário, eu acredito que eu posso contribuir mais estando fora disso. Nós temos um projeto com vários novos associados para que em 2023 seja formada uma chapa para concorrer ao conselho, que a gente acredita que isso é uma forma de renovar o clube, né? Mas eu não sou associado e se tudo der certo, nós vamos montar essa chapa sem a minha presença. Tá? Tudo dando certo, vamos montar sem a minha presença. Se, dependendo de como estiver o clima político à época, lá em outubro de 2023, eu não fugiria à responsabilidade de participar, mas pretendo não participar. Então, não sou e não tenho intenção de participar. O Luiz H. falou, Sérgio Santos Rodrigues, 1 ano e meio no cargo da presidência e o único plano dele é vender um estacionamento para pagar uma das dívidas, né? O cara não tem plano algum para quitar salários, enquanto isso a base sai de graça. Outro superchat que chegou aqui, olha quem está de volta, Jennifer Braga Kling, meu amigo, está aqui. Bom te ver aqui novamente com a gente. Fala, amigão, mestre e demais amigos, manda um abraço para os meus amigos Glauber e Mike, que são frangas esquerdistas, e manda um beijo para o meu vô Magno. Rapaz, bom te ver bem aí, conversando com a gente aqui. Fabinho, importante a explicação do Fábio Stockler aqui, porque, Fabinho, a gente vem acompanhando, né, muito de perto, né, eu aqui sempre de frente com o torcedor, muito torcedor preocupado, isso é mais um movimento político, gente querendo, o Sérgio mesmo falou isso, para trazer essa comoção do torcedor, falar um movimento político para tumultuar mais a vida do Cruzeiro, e é importante, né, Fabinho, explicar que a SDC é feito pelo torcedor, como você bem me falou. É importante responder essa situação do conselho, responder que realmente quem está ali à frente é torcedor do clube e não quer de forma alguma tumultuar o ambiente do Cruzeiro, até porque
lá no início, muita gente, eu aqui inclusive, né, falou, o Sérgio Santos Rodrigues com aquelas palavras, ele falou, ó, eu lembro disso, a gente conversando com várias pessoas, o Sérgio Santos Rodrigues é o presidente que o Cruzeiro estava precisando, porque ele garantiu e assumiu que a bronca agora era dele. Então, o SDC não está aqui para tumultuar um negócio que já está difícil, que a gente está com medo de não conseguir pagar as dívidas. O torcedor tem que entender isso, que é uma preocupação que tem que ter. Nós não estamos pagando salário, não tem projeto para isso, e a dívida do Riasco batendo na porta e a outra chegando aí também, a do Denilson. Enfim, é o movimento do torcedor, Fabinho, você explicar isso realmente para o torcedor que fica preocupado com essa relação política do Cruzeiro, pô, de onde surgiu isso, de onde surgiu aquilo, isso são informações muito importantes, porque eu vejo gente tentando colocar nessa ideia toda, né, todas as ações, até do Crupix, agora do SDC, cunho político para tentar desvirtuar a ideia inicial, que é do torcedor tentar de alguma forma agir na situação do Cruzeiro, né, Fabinho? É isso aí, Big. Como é muito novo, é normal. O torcedor ele está muito calejado, né? Ele está sofrendo demais, ele está desacreditado de muitas coisas. Então é normal. É importante, por exemplo, a gente dar alguns dados aqui. O grupo que é considerado os associados fundadores, que são, salvo engano, 71 ou 72 pessoas, hoje nós não temos nenhum conselheiro. Nós tivemos uma conselheira suplente que pediu renúncia do cargo. Então, são apenas torcedores, alguns deles associados do clube, mas nenhum conselheiro, não temos nenhuma ambição política dentro do clube. O meu maior sonho hoje é que o Cruzeiro volte a ser o Cruzeiro, volte para a Série A, e eu possa dedicar mais tempo à minha família, até mesmo ao meu trabalho, voltar a ser torcedor, de estar no Mineirão, como, né, Big, você sempre esteve comigo. Então, assim, não tem. Eu detesto trabalho. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Então, não quero mais trabalho para a minha vida. Neste momento, é por uma necessidade que a gente está doando tempo, a gente está saindo daquele ponto passivo. Tem um tanto de torcedor, e eu também não critico eles, porque é perfil, mas tem um tanto de torcedor que fica em casa apenas falando, alguém tem que fazer alguma coisa, como é que pode estar desse jeito? Nós estamos tentando, e não quero ser o dono da verdade para falar que é o melhor caminho. Apenas neste momento nós estamos tentando, e com esperança de que vá dar muito certo, mas vou estar sempre atento a novas ideias que surgirem e novos grupos. Para mim, todos que estiverem tentando de alguma forma são muito bem-vindos, né? Eu não critico quem faz o Crupix e também não critico quem acha ruim. Quem estiver tentando já é uma ajuda para o clube. Nós estamos buscando um novo meio, né, de ajudar financeiramente o clube, mas com transparência, que é algo que está faltando muito lá dentro do Cruzeiro, né? Então, a gente saiu da passividade, a realidade é essa. E é muito importante a gente deixar claro que é um movimento de torcedores. Não tem nenhum conselheiro ligado a este movimento nesse momento. Não muito temos essa explicação, Fabinho. O que a gente quer é ajudar o clube. E foi uma coisa realmente assim, muito rápida. Tudo aconteceu muito rápido, porque 70 pessoas se uniram e profissionais de todas as áreas. Então, rapidamente, a gente tem hoje um site totalmente funcional. Nós temos uma parte de contabilidade e tesouraria, nós temos a parte jurídica, estatuto sendo registrado. Então, realmente foi tudo muito rápido. E eu concordo que algumas das vezes pode gerar uma desconfiança em determinados torcedores, mas basta acompanhar a gente nas redes sociais, entra lá no Instagram, Twitter, nós temos o nosso site, né, sdcruzeirense.com.br. Logo após o registro do estatuto, a gente vai mudar para a extensão .org, mas para ser .org precisa do estatuto, então por isso que a gente iniciou com .com.br, e ali vocês vão ter mais informações, vão ver como podem se associar. Aqui no YouTube também é muito importante para a gente que vocês se inscrevam no YouTube,
na página, né, da SD Cruzeirense, porque nós vamos fazer lives explicando tanto o objetivo e a constituição da SDC, quanto futuras ações. Nós vamos estar sempre em contato com o torcedor para buscar ideias, para pedir opinião do torcedor. Diferente do que acontece lá dentro do clube, na SDC todos vão ter o mesmo peso de voto e a gente vai estar sempre pedindo a opinião. A gente vai ter como utilizar meios eletrônicos para que os associados votem, né? Então, a gente vai estar apresentando ideias, a gente vai estar apresentando ações, principalmente para onde vai os valores a serem arrecadados, e todos vão opinar em cima disso. É isso aí. O Diogo mandou aqui, Diogo Moreira, um abraço para todos os membros aí. O pessoal está perguntando como saber mais sobre associação e como se tornar associado. O Fábio explicou isso agora, né? Com o superchat. O Luiz H mandou aqui, cobrar R$1 no Cruzeiro. Hoje não sabe se vai ser usado para pagar salário, dívida ou se para o bolso de um beneci da vida. Eu apoio o projeto que for mais transparente possível, coisa que falta e muito no Cruzeiro. O Luiz H aqui deixando o seu comentário. O Léo e mestre, tem mais alguma perguntinha final aí para fazer para o Fábio Stockler? Ou a gente já pode passar para a última aqui e encerrar os nossos comentários em relação a isso hoje? Eu estou satisfeito. Léo? Também. Então, é só uma pergunta aqui do Cornélio. É o seguinte, só para encerrar, Fabinho, as falas de hoje, você vai voltar muito aqui, que tem muita coisa para a galera responder. Perguntar para você responder, trazer mais as ideias da SDC. A SDC já tentou fazer algo em conjunto com o presidente ou um dos principais intuitos é derrubar o cara? A pergunta do membro do canal aqui, Cornélio Araújo. Tá, primeiro é importante a gente deixar muito claro que a SDC não é um movimento de oposição ao Sérgio. A SDC é uma associação que visa ajudar o Cruzeiro. Tá? Então, se a gente entende hoje, por vários motivos, que o Sérgio não é mais benéfico ao clube, né? E isso a gente consegue enxergar muito bem lá dentro. Infelizmente, ele está desagregando cada vez mais, inclusive com o time. Os jogadores já não enxergam ali uma liderança, né? E o Cruzeiro, mais do que nunca, ele precisa de alguém que inspire confiança, que lidere essa reconstrução do Cruzeiro. Precisa de alguém que inspire esperança na torcida. A torcida, que é o maior financiador do clube, está, infelizmente, abandonando. E eu não posso, e a gente nem pode culpar a torcida, porque são muitos erros, é a falta de transparência, é a gestão literalmente temerária. Então, por isso, após conversa interna com os 70 fundadores da SDC, chegamos à decisão de que o último ponto seria realmente propor o impeachment. Mas várias situações anteriores foram tentadas. Nos bastidores do clube, eu participei de inúmeras reuniões com conselheiros, com ex-presidentes, tentando buscar uma solução. E eu acho que não é novidade para ninguém que o Sérgio ele não abre diálogo. Aquela reunião com os empresários, que tinha tudo para dar certo, e eu tive uma conversa muito franca com o Lidson, vice-presidente, dias antes. Na realidade, eu fui um dos primeiros a saber daquela reunião, que foi confidenciado pelo vice-presidente. E eu lembro de eu ainda falando com o Lidson. Lidson, você tem um papel fundamental pela sua experiência de vida, de conversar com o Sérgio e mostrar para ele que agora é hora de ele não buscar o protagonismo. Sente com os empresários e escute. E escute. Muitos podem não saber, mas quando chegou o dia da reunião, que foi uma segunda-feira, o Sérgio mandou uma pauta informando que a reunião seria só sobre o clube empresa, nos formatos que ele quer. Então parece que ele não entendeu que aquela reunião não era para ele falar. Nenhum empresário estava ali querendo escutar ele. Os empresários estavam indo lá para mostrar soluções, para oferecer ajuda. E aí, mais uma vez, o Sérgio buscou o protagonismo e, com isso, os empresários se afastaram. O Emílio Brant, agregador que ainda aceitou participar da reunião,
mas o Medioli deu uma desculpa, o Aquiles Diniz deixou para outro dia, porque a função, o objetivo dele é outra, o Regis abandonou o barco. Então, infelizmente, o Sérgio vem desagregando, e por isso que a SDC chegou à conclusão de que, neste momento, o certo, ou o que seria vantajoso para o Cruzeiro é buscar uma nova liderança, deixando claro que não queremos ser donos da verdade, apenas saímos de uma posição passiva e tomamos uma atitude. Infelizmente, tivemos que tomar essa atitude, que é muito radical, né? Mas é o que nos sobrou. Então, a SDC não é um movimento de oposição ao Sérgio. E, respondendo ao restante da pergunta, infelizmente, por ser uma associação muito nova, que ainda está se organizando, não tivemos oportunidade de conversar com o Sérgio. Eu sei, nos bastidores do clube, que o Sérgio tem uma resistência muito grande em conversar comigo. Eu já enviei mensagem me colocando à disposição, mas sei que comigo dificilmente ele vai sentar. Com outros torcedores, já tiveram algumas reuniões. Uma delas é daquele fatídico áudio, né, que chegou até mim, aquele áudio na íntegra. Então, o relato de todos é que a conversa é sempre a mesma, sempre colocando culpa em outros lugares, nunca assumindo a responsabilidade pelos erros e não abrindo um diálogo realmente efetivo. A SDC estará sempre de portas abertas a todos que queiram ajudar, a todos que queiram conversar, inclusive e principalmente o presidente do Cruzeiro, seja ele quem for, seja ele quem for. Tá aí. O Luiz H. mandou: Sérgio Santos Rodrigues disse que é um exemplo de transparência pelo site. Lá só tem balanço e valores arrecadados do Pix, mas por onde está sendo usada a grana, ninguém sabe. O Luiz H. mandou aqui mais um comentário em relação ao que está sendo feito. Enfim, são 2h52 agora desse dia 16/7, na sexta-feira. Falamos aqui tudo, né? Bom que nós destrinchamos o jogo aqui na primeira parte do programa e falamos dessa situação da SDC, do impeachment, Sérgio Santos Rodrigues, dando voz a todo mundo, explicando algumas situações que vão ter perguntas. Vai ter gente que não assistiu hoje, não vai ver, vai perguntar de novo. A gente vai trazer mais explicações aqui com o Fábio Stockler. Então, a gente está tentando trazer. Tem só ler um comentário, porque aqui no canal do Zero não tem isso. Ele manda muitas mensagens e eu vi aqui agora, até o pessoal reclamando. O tetracampeão brasileiro, Série A, ponto, /sec, vou ler. Não tem nada aqui que ele está mandando várias mensagens, parece que eu não estou lendo. Não consigo ver nada de positivo em uma criação de uma organização paralela. Estão querendo sufocar o Sérgio Santos Rodrigues, é claro isso. Só quem perde com isso é o Cruzeiro Esporte Clube. Então, a intenção do programa é responder essas perguntas que ficam no ar. E pelo que a gente perguntou, o mestre perguntou, a torcida perguntou, todo mundo que falou, o Léo perguntou, eu acho que deu uma impressão aqui que não tem nada de político nessa história, não. Até porque não tem nenhum conselheiro participando dessa situação. E como eu volto a dizer, não venham gente querendo pegar lado político nessa ação feita por torcedores em relação ao Pix, não. Eu vejo gente querendo surfar nessa situação. É apoio a quem apoia. Não, tem gente preocupada que nem coloca o pé no barro preto, preocupado. Não, eu quero fazer alguma coisa para tirar o Cruzeiro dessa situação. E a intenção da SDC é a mesma, lutar pelo bem do Cruzeiro Esporte Clube. A gente está aqui para clarear as ideias, para fazer as respostas, para dar as respostas que o torcedor precisa, tanto de pessoas que acham que é errado, quanto também das que acham que é certo. O Hermanito mandou aqui: ótima live, parabéns turma, melhor programa. Obrigado, Hermanito, membro do canal. Eu acho que dessa forma a gente pode começar com as considerações finais, né, para a gente não atingir 2 horas de live. Vou começar pelo nosso convidado hoje, né? O Fábio Stockler já esteve aqui por vários motivos, mas agora está vindo para falar da SDC. Fábio Stockler, que
sabe a importância que ele teve em tudo no começo, noticioso, e agora no canal do Zero. Já agradecer. Fabinho, obrigado pelas explicações e volte sempre, que a casa é sua e o torcedor precisa ter as informações também para, sabe, às vezes a gente escuta muita coisa que é dita no WhatsApp, mas a verdade mesmo a gente tem que sempre ter um minutinho para explicar para o torcedor que fica mais preocupado. Fabinho, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Big, sempre que precisar pode me chamar, a gente sempre vai arrumar um tempinho aqui para poder levar o máximo de informação aí. E fica o convite a todos para entrar, né, nas redes sociais da SDC, né, SD Cruzeirense. Quem quiser se associar, pode mandar mensagens lá pelo Instagram, pelo Twitter, ou entrar direto no site, sdcruzeirense.com.br. Tá? Não paga nada para associar, as doações são voluntárias. Nessa semana a gente já está registrando o estatuto, a primeira ata de constituição, e todos que forem associados, a gente vai estar sempre ali debatendo as melhores ideias. Quem quiser participar ativamente, né? Nós temos ali o pessoal que sabe mexer com TI, tem o pessoal do marketing, tem o Henrique Papatella, né, que é vocalista dos Carcéus, já fez até música nova para o Cruzeiro, que vai ser hino da SDC. Então, assim, são cruzeirenses que querem contribuir de alguma forma, tanto com ideias, quanto com doações, quanto com tempo voluntariado, e a gente precisa disso, né? Unir o torcedor em prol do Cruzeiro. E a SDC veio com esta finalidade, este único propósito. Quando talvez possa ser que o Cruzeiro esteja tão bem gerido que não precise de uma ajuda paralela, e a SDC até deixe de existir. Mas, neste momento, foi um caminho que a gente encontrou, né? E como eu disse, não queremos ser dono da verdade, mas apenas saímos da passividade para tentar algo. E a empolgação está sendo muito grande. A gente está recebendo um apoio muito grande, né, com essas ideias, e vamos seguir firme tentando ajudar o Cruzeiro. É isso aí. Fábio Stockler, presidente aí da SDC. Muita coisa para a gente conversar, todos os pontos de vista. O canal do Zero é isso, graças a Deus. É por isso que a gente consegue cada vez mais alcançar os cruzeirenses. Meu amigo Léo na geral, muito obrigado aí por mais uma participação aqui no nosso canal do Zero. A casa é sua também, né, Léo? Já te falei isso. Quando você falar, Léo, vamos lá conversar do Cruzeiro, falar do Cruzeiro, trazer informações, tentar conversar com o torcedor. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. E se Deus quiser, amanhã, uma vitória boa para o Cruzeiro começar essa arrancada dentro de campo. Léo, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Pô, agradecer mais uma vez aí a você, Big, ao Neuber, o Fábio também, pela conversa, a galera do chat até agora, né, que amanhã o Cruzeiro consiga iniciar essa arrancada que a gente tanto fala aqui no canal do Zero, no Resenha Cruzeiro, que amanhã seja o prenúncio de uma vitória, né, Neuber? Ele fala que quando a gente está aqui, o Cruzeiro ganha no outro dia, e tomara que amanhã isso se confirme. E só para finalizar e dar uma boa tarde para todo mundo, o Adriano não foi relacionado porque ele foi para o Rio de Janeiro acompanhar o nascimento da filha dele, tá? Foi uma informação que eu tive aqui, então a gente debateu isso no início da live, quem está com a gente desde o início, o Adriano viajou para o Rio para acompanhar o nascimento da filha. Um abração, gente. Boa, Léo. Ainda informação ao vivo, bom demais. Então tá certo. Parabéns ao Adriano aí, papai. Mestre Neuber, cerrou a semana, chegou a sexta-feira, mas o torcedor não esqueceu aqui não, mestre, no chat aqui, qual é a novidade? Falou, vou deixar o mestre aí. Vai ficar para segunda-feira, porque o assunto é um pouco mais extenso. Agora eu quero ressaltar que eu não sabia que eu tinha essa voz ativa tão grande com o Fábio Stockler. Se eu soubesse, eu já tinha intimado ele outras vezes. Tá vendo? Muito obrigado pela consideração, Fabinho. Só mandar a convocação que eu paro tudo e venho para cá. Muito obrigado. Então, esse assunto é interessante, mas é uma especulação. Então, vamos deixar as especulações para segunda-feira, que aí a gente pode aprofundar mais no assunto. Muito obrigado, que o Cruzeiro vença, que esse pré-jogo seja aquele pré-jogo de construção, de retomada de crescimento do Cruzeiro na competição. Muito obrigado, Fabinho, muito obrigado, Léo.
Muito obrigado, Big, e até segunda-feira. É isso aí, meus irmãos de farda, terminando mais um noticiário cruzeirense. Falamos de muita coisa hoje, ó, quase 2 horas de programa. Só vou agradecer muito a todos que tiveram aqui, deixaram o like pra gente, compartilharam essa resenha muito boa e lembrar a todos os torcedores do Cruzeiro. Gente, não vamos criticar ações, vamos tentar fazer outras ações. Então tem torcedor de todo lado do mundo querendo ajudar de alguma forma, e o Tunico Lima manda isso sempre. Estou tentando aqui de fora ajudar, o JP faz isso, Fabão, todo mundo, né? Aqui o Vaguinho, os torcedores de fora do estado, fora de Belo Horizonte. Então não vamos criticar a ação, não. Vamos entender a ação e procurar fazer outras, tudo pelo bem do Cruzeiro. É por isso que a gente está aqui, que é a maior alegria do mundo, ver o Cruzeiro voltar do que ele sempre foi, indo ao estádio, vendo o Cruzeiro ganhar títulos. Então a gente está querendo é o bem do Cruzeiro. Um abraço a todos, obrigado mestre, Léo, Fábio Stockler, obrigado torcedores, irmãos de farda. Não é só ser cruzeirense, é lutar pelo Cruzeiro. Por quê, mestre? Nunca fomos tão cruzeirenses. Valeu, Tempos difíceis formam pessoas fortes. Um abraço. Eu sou Cruzeiro, canal Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro, canal Cruzeiro. 9 milhões de corações cantando zero. Eu sou Cruzeiro, canal Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro, canal Cruzeiro. 9 milhões de corações cantando zero. Eu sou Cruzeiro, canal Cruzeiro.